Quando Carla Brown, de 22 anos, e seu noivo Mark se mudaram para Eckington Avenue, em Wood River, no estado do Illinois, nos Estados Unidos, no dia 20 de junho de 1978, eles pensaram que estavam vivendo o sonho americano. O que o casal não sabia é que seu mundo logo seria destruído por um ato de tremenda violência, cortesia de uma ameaça que estava escondida à vista de todos. Depois que Mark saiu para o trabalho na manhã seguinte à sua mudança para a nova casa, Carla, que havia tirado o dia de folga, ficou desempacotando e organizando seus pertences. Por volta de 1 hora da tarde, ela recebeu um telefonema de um amigo perguntando se ela queria sair mais tarde, e enquanto conversavam, ela ouviu alguém bater na porta da frente. Depois de se despedir apressadamente, Carla foi atender às insistentes batidas na porta, e o que aconteceu depois disso foi algo terrível. Por volta das 5h30 da tarde, Mark voltou do trabalho junto com um amigo que havia se oferecido para ajudar a retirar a mobília que ainda estava no caminhão da mudança. Mas antes de começarem o trabalho, ele entrou em casa para ver se sua noiva estava por lá. E como não a encontrou em nenhum local, resolveu verificar no porão. Para seu horror, Mark encontrou sua namorada ajoelhada no chão com a cabeça submersa em um balde d'água. Rezando para que não fosse tarde demais, ele correu até ela e a ergueu, apenas para descobrir que ela já não tinha mais salvação. Enquanto a segurava nos braços, ele gritou para o amigo chamar a polícia, e quando os policiais chegaram, eles imediatamente começaram a trabalhar na preservação da cena do crime. Só de olhar para Carla, os policiais sabiam que sua morte não havia sido acidental. Desde o início, eles suspeitaram que seu corpo havia sido encenado para fazer parecer que ela havia morrido onde foi encontrada. Em uma sala, eles encontraram um sofá coberto de manchas molhadas. Nas vigas havia uma cafeteira de vidro, que eles determinaram como tendo sido usada para transportar água, presumivelmente para limpar algo incriminador do estofamento. E no chão próximo haviam gotas de sangue. No corpo de Carla também haviam alguns sinais de encenação. Embora fosse um dia quente, ela estava usando um suéter abotoado até o pescoço. E ela não usava nada da cintura para baixo, indicando que ela possivelmente havia sido vítima de uma agressão sexual. E suas mãos, que estavam amarradas para trás com fios elétricos, estavam folgadas o suficiente para que ela tivesse conseguido se soltar. No entanto, ao redor de seu pescoço haviam 2 meias masculinas que foram amarradas com muita força. Acredita-se que um corte em sua testa tenha sido a fonte das gotículas de sangue encontradas em frente ao sofá, e a autópsia revelaria mais tarde que Carla havia quebrado a mandíbula na briga com seu agressor, bem como tinha 2 lacerações na testa. Extensos hematomas em sua garganta confirmaram que ela havia sido vítima de estrangulamento. Estranhamente, apesar de suas nádegas estarem à mostra, não havia nenhuma evidência física de violação. Mesmo assim, os detetives acreditavam que ela provavelmente havia sido vítima de uma tentativa de agressão sexual. O estado da área mobiliada do porão indicava que o local provavelmente teria sido a cena de uma luta fervorosa. Vários objetos estavam espalhados por toda parte, incluindo um conjunto de bandejas. Na época, os policiais não se importaram muito com aquilo, porém isso seria um fator muito importante no futuro. A polícia sentiu desde o início que o assassino de Carla sabia que ela estava sozinha em casa naquele dia. Com isso em mente, eles estavam convencidos de que era alguém próximo a ela, de uma forma ou de outra. Naturalmente, isso os levou a ver Mark como uma pessoa de interesse, e quando questionado, o namorado de longa data de Carla foi rápido em admitir que o relacionamento deles tinha sido difícil às vezes. Eles se separaram e se reconciliaram no passado, mas esses dias haviam ficado para trás, pois o maior obstáculo em seu caminho foi sua falta de vontade de se comprometer, e recentemente, no entanto, ele deu um importante passo ao propor casamento, selando assim seu vínculo de uma vez por todas. Tendo acabado de comprar sua primeira casa juntos, ele garantiu aos investigadores que adorava Carla e nunca a agrediu. Embora acreditassem que ele falava de forma sincera, os policiais ainda não estavam dispostos a liberarem Mark.
Ele só foi descartado como suspeito quando os policiais foram até seu local de trabalho e confirmaram que ele ficou o dia inteiro por lá. Depois de descartarem Mark, a polícia foi atrás de um ex-namorado de Carla que também se tornou um suspeito. Segundo algumas pessoas próximas a Carla, ele teria a perseguido por muito tempo depois que eles terminaram sua relação, mas no fim do dia ele também foi descartado como suspeito porque tinha um álibi. Durante sua entrevista com os detetives, Mark mencionou que 2 homens da casa ao lado estavam sentados do lado de fora olhando para eles, especificamente para Carla, enquanto descarregavam as caixas no dia anterior ao crime contra ela. Um deles até tentou puxar conversa com a moça, alegando que havia frequentado a mesma escola. Acostumada a receber a atenção não desejada, Carla o cumprimentou com um rápido oi antes de voltar à sua tarefa. Quando os detetives conversaram com um desses homens, chamado John Prent, eles confirmaram que ele era muito aberto e direto. O homem de 29 anos de idade assumiu para os policiais que ele e seu amigo Paul haviam observado o casal se mudando no dia 20 de junho. E ele insistiu que aquilo não era nada demais, pois ele e seu amigo passavam a maior parte de seus dias na varanda observando a vida dos outros. Ciente de que estava sob suspeita, ele forneceu um álibi e até se ofereceu para fazer um teste no detector de mentiras. E quando contatado pelas autoridades, Paul concordou em fazer o mesmo. Surpreendentemente, embora parecesse um forte suspeito, John Prent passou no polígrafo com louvor, o que não significa absolutamente nada. Seu amigo Paul não passou, mas como ele tinha um álibi, seu fracasso foi atribuído ao nervosismo de ser um suspeito de um crime, provando mais uma vez que o polígrafo não serve para nada. Sem terem muitas pistas, os policiais resolveram investigar a possibilidade da pessoa que cometeu o crime contra Carla ser alguém que viu a foto dela na praia no jornal. Embora seus amigos e familiares lembrassem dela ter recebido vários telefonemas obscenos quando essa foto foi publicada, ela não se sentia ameaçada em nenhum momento. E sem terem nenhum motivo para acreditar que o crime foi cometido por um stalker, a polícia descartou essa possibilidade. Além dessa pista, uma série de agressões sexuais não resolvidas na área deu origem à ideia de que Carla pode ter sido vítima de um ataque aleatório. Embora isso não combinasse com a teoria de que seu assassino conhecia sua rotina, era tudo o que os detetives tinham, depois que todos os suspeitos foram inocentados. O maior problema desse cenário era que o autor do crime ainda estava foragido, o que deixou a investigação no limbo, e como resultado, o caso de Carla ficou inativo pelos próximos 2 anos. Durante esse tempo, os detetives procuraram o analista comportamental do FBI, John Douglas, para obter ajuda no desenvolvimento de um perfil do criminoso. Depois de se familiarizar com as especificidades do caso, concluiu-se que se tratava de um homem branco de 20 e poucos anos e aparência desleixada, um fracasso com o sexo oposto que seria solteiro com um histórico de relacionamentos ruins. Sendo um assassino inexperiente, ele não pretendia cometer o crime, mas agiu por impulso depois que as coisas não saíram como planejado, e assim que percebeu que o calor estava aumentando, ele teria fugido da área, pelo menos temporariamente. Sendo desprovido de consciência, o homem responsável pela morte de Carla passaria facilmente no detector de mentiras. Douglas foi tão preciso em sua descrição que tinha quase certeza de que o criminoso possuía um Volkswagen. Um investigador em particular, chamado Alva W. Bush, nunca perdeu de vista a solução do caso de Carla, pois ele estava mergulhado nele desde o início. E no ano de 1980, ele participaria de um seminário no Novo México que traria um novo rumo para a investigação. O palestrante em questão era o Dr. Homer Campbell, especialista em odontologia forense. Encantado com seu discurso sobre os benefícios do aprimoramento de imagens computadorizadas no que se refere a investigações criminais, Bush pediu permissão para enviar a cena do crime de Carla e as fotos da autópsia para a sua análise, e para sua alegria, Campbell concordou em dar uma olhada.
E depois de esperar ansiosamente pelos resultados, Bush conseguiu o que queria. Ao ver as fotos da autópsia, Campbell concluiu que as marcas na testa da vítima foram causadas pelas bandejas visíveis nas fotos da cena do crime. E logo após essa revelação, ele perguntou sobre a marca de mordida no ombro de Carla, que ele havia notado nas fotos da autópsia. Surpreso com a pergunta, Bush acabou precisando de um tempo para entender aquela situação, pois essa prova em potencial havia simplesmente passado batido. Como a justiça age lentamente, foram necessários mais 2 anos para que o corpo de Carla fosse exumado para uma segunda necrópsia. Dessa vez foram encontrados hematomas em seu couro cabeludo, indicando que ela havia sofrido uma pancada forte na cabeça. Observando que espuma foi testemunhada saindo de seu nariz e boca quando sua cabeça foi puxada do balde, determinou-se que ela estava viva, embora apenas por pouco tempo, quando seu rosto foi submerso na água. Após um exame mais aprofundado, uma marca de mordida distinta foi descoberta em sua cravícula, confirmando as descobertas do Dr. Campbell. Depois que várias fotos de alta qualidade foram tiradas das reentrâncias, Carla foi devolvida ao seu local de descanso final. Com a investigação avançando a todo vapor, as atenções voltaram-se novamente para os suspeitos iniciais, John Prenti e seu amigo Paul. Com um intenso interrogatório, Paul acabou revelando que era o responsável pela série de violações que estavam acontecendo na região, porém ele negou veementemente ter qualquer envolvimento no caso de Carla. Quanto a John Prenti, ele dizia desde o ano de 1980 que esteve na cena do crime, no porão, enquanto o local era processado. Inclusive, ele havia descrito em detalhes a forma como o corpo de Carla foi encontrado. Detalhe esse que não havia saído em local nenhum, somente a polícia e o assassino sabiam daquilo. Seguindo as dicas do FBI, o Departamento de Polícia de Wood River deu uma entrevista coletiva anunciando que estavam perto de fazer uma prisão pelo assassinato de Carla Brown. Embora isso não fosse verdade, eles foram informados de que essa tática muitas vezes levava os criminosos a se voltarem uns contra os outros, por medo de assumir culpa pelas ações de outra pessoa. Quando os detetives falaram com Paul, sua história foi muito diferente. Embora tivesse dado um álibi a John Prenti em 1978, ele agora afirmava que as coisas não haviam saído do jeito que ele tinha declarado. Em vez de ficar sentado na varanda o dia todo, ele disse que em um ponto no início da tarde, John havia saído por um tempo e quando voltou suava profusamente e estava mais desgrenhado do que de costume. Além do mais, suas roupas estavam pingando. Depois de recolherem sua declaração, eles também coletaram as marcas de seus dentes para descartá-lo como suspeito. Depois de rastrearem o John Prenti, os investigadores descobriram que ele havia se mudado para Louisiana pouco tempo após o crime, exatamente como o Douglas havia dito que o criminoso faria. E quando ele falou sobre o dia em que sua vizinha foi morta, John negou ter deixado o local. E alegando ser inocente, ele deixou que coletassem uma impressão de seus dentes para que pudessem comparar com a marca de mordida no corpo da vítima. Enquanto esperavam que o dentista forense comparasse as fotos da autópsia da marca de mordida com 3 modelos, os detetives começaram a trabalhar para descobrir tudo o que podiam sobre John Prenti. Ao falar com sua ex-namorada, eles descobriram que ele tinha um temperamento volátil, que explodia com pouca provocação. Ela também os informou que ele tinha crises de impotência que só aumentavam suas inseguranças. O mais revelador de tudo é que ela compartilhou que ele gostava de morder seus ombros durante o sexo, e eles também descobriram que seu veículo preferido era um Volkswagen. Um amigo de John Prenti e Paul compareceu à delegacia e deu um depoimento dizendo que no dia que o casal se mudou, ele ouviu os dois fazendo comentários nada agradáveis sobre Carla, principalmente falando de seu corpo. E enquanto os investigadores tinham cada vez mais um caso concreto, Paul resolveu mudar suas alegações. Segundo ele, após ter uma conversa com John Prenti, ele percebeu que havia cometido um erro.
Acontece que ele não tinha visto seu amigo sair naquela tarde, afinal, nessa nova versão dos acontecimentos, ele afirmou que seu relato de ver Prunty com roupas molhadas havia sido feito por engano. Se tal coisa aconteceu, não foi no dia em que o crime contra Carla aconteceu. E quando chegou a notícia de que as marcas de mordida combinavam com o molde dos dentes de John Prunty, ele foi novamente levado para interrogatório. E como era seu padrão, ele não conseguia manter uma única história. Quando isso foi apontado para ele, Paul rejeitou as inconsistências, dizendo que sofria de perda crônica de memória. Já em julho de 1983, John Prunty foi julgado pelo assassinato de Carla Brown e condenado a 75 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Ele entrou com vários recursos nos anos seguintes, alegando que as evidências da marca de mordida não eram confiáveis. Depois de passar 36 anos atrás das grades, Prunty foi liberado em dezembro de 2019 e ele continua dizendo que é inocente até hoje. Embora tecnicamente a marca de mordida não seja 100% confiável, ela é sim considerada uma ótima prova judicial que é usada em vários casos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, se quiser e puder, se torne membro porque isso ajuda muito. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!